Essa ferramenta aqui, chamada equidistância, é o que no AutoCAD a gente chama de offset. E muitas vezes no AutoCAD ela é utilizada para fazer parede e aqui não é diferente. Claro que aqui a gente tem outras funções também, né? Tipo, sei lá, moldura de quadro, fazer friso de porta, enfim. Tem N funcionalidades, mas a gente vai usar aqui para a parede também. Então, a princípio, ó, vamos clicar nela. Tá? O atalho dela é a letra F, já é nativo esse atalho. A gente vai clicar aqui numa face. Note que eu ainda não cliquei, tá? Vamos identificar o que acontece no comando aqui. Assim que eu clico nele e deixo o mouse descansar em cima de uma face, duas coisas acontecem, além do ponteiro mudar. Ele, como toda e qualquer ferramenta, ele fica pontilhado, né? Quer dizer que ele vai selecionar essa face aqui, não essa, nem essa, mas sim essa aqui. E uma outra coisa curiosa que acontece é que fica esse ponto vermelho percorrendo aqui. Na verdade ele está percorrendo porque eu estou movendo o mouse. Se eu deixar o mouse parado, ele também vai ficar parado. Mas eu estou movendo com as bordas, ó, tá? O que acontece? Basicamente você vai clicar aqui ao centro da tua face e arrastar o mouse, ó, para fora. Note o seguinte, que ele vai ganhando como se fosse um shape de parede, né? Como se fosse a espessura dos blocos. E aí você pode digitar valor que nem funciona com retângulo e que nem funciona com a parte de push-pull e lápis, ó. Então você vê aqui, puxa para fora, ó. Não puxa todo para fora, tá? Não para fora da modelagem. Ainda para dentro, mas aí você digita o valor. Por exemplo, ó, quando eu estou aqui com o mouse, o que aqui embaixo ele está me dizendo? Aqui na parte de medidas, ó, ele trocou o nome de comprimento para medidas. O que ele está me dizendo aqui? Que minha parede está com 30 centímetros de espessura. Eu preciso necessariamente ficar dando zoom e achar um tamanho certo aqui de parede? Não, eu posso muito bem, ó, daqui mesmo, digitar um valor, por exemplo, de 0,15, tá? Você pode digitar se você quiser 0,15, mas não é necessário, ele já entende que o 0,15 é 0,15, então você pode digitar o valor de 0,15, apertar Enter, e ele já vai te dar a parede com 15 centímetros, tá? Ah, Matheus, mas como é que eu sei que está com 15? Você pode conferir aqui, ó, usando a treina. Lembra que a treina a gente usou as guias para fazer gabarito, né? Como que a gente confere a medida? De novo, você vai clicar aonde vai começar a treina, como se fosse uma treina de verdade mesmo, e onde que essa treina vai bater. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, na quina da parede, na aresta, clico aqui nela e arrasto para cá. Ele fala que vai ter 15 centímetros de espessura. Eu vou dar um espaço aqui, ou pode ser um ESC também, para a gente cancelar. Qual que é a diferença? O ESC ele vai cancelar apenas essa medida. O espaço ele vai cancelar a ferramenta como um todo, tá? E eu vou ter que voltar aqui para a fita métrica, que enfim, que outras versões era chamada de treina. Até por isso que o atalho dela é a tecla T, tá? É um atalho bem tranquilo. Uma outra observação é que quando você descansa a treina em cima de uma linha, ele fala quanto que tem esse comprimento da linha, tá? É como aquele comando de comprimento do que tem no AutoCAD também, que você, né, utiliza e clica numa linha e ele vai te dar quanto que tem. Nesse caso aqui ela tem 5 metros, aqui vai ter 3,70. Por que 3,70? Porque é o 4 menos 15 menos 15 que a gente tinha colocado aqui de equidistância, tá? O mesmo funciona de baixo para cima. Ó. Você clica aqui na base, ó, e arrasta para cima, tá? E ele vai dizer que tem 2,5, tá? E aí é dessa forma que você cria as guias também. Ah, você pode clicar aqui, por exemplo, ó, e ele vai ficar com as guias. Ou, assim como qualquer outro comando também do SketchUp, você pode clicar aqui embaixo, arrastar o mouse para cima e digitar um valor. Por exemplo, eu quero digitar o valor de 1 metro. Vou dar um e Enter. Aí vamos dizer que eu queira criar uma janela. Acima desse 1 metro aqui, acima desse gabarito, dessa linha guia, eu vou clicar nela aqui, ó, e vou subir mais 1,10 m. Então, venho aqui, ó, 1,1 Enter. Tá? Então aqui já tem um gabarito de altura da janela e do peitoril. Agora vamos supor que eu queira o gabarito aqui
das partes horizontais, né? Do quanto que ela dista da parede e o quanto que ela vai ter de largura de janela. Então, eu posso pegar essa lateral aqui, ó, clico nela, arrasto o mouse para cá e digito o valor, por exemplo, de 1 Enter, tá? E daqui para cá, vamos dizer que a janela tenha lá seus 1,60. Então, vem aqui 1,60 Enter. O que acontece? Eu fiz uma coisa aqui de propósito, que é o seguinte. Matheus, essas três guias aqui, elas estão certinhas na face, tá? Então, como gabarito. Só que essa aqui veio para frente. Não vai me ajudar. Então, de fato, você vai ter que deletar ela, né? Ou pode dar um Ctrl Z também, não tem problema. E aqui a gente vai começar a trabalhar com eixos, tá? Explicar a importância do eixo. De novo com a tecla T de atalho, né? E vou clicar aqui nessa minha linha guia e vou arrastar para cá. Qual que é o segredo para a gente não fazer erro, não cometer erros, não fazer linhas tortas no SketchUp? A menos que você queira fazer uma linha angulada, né? Lógico. É você trabalhar usando as setas do teclado. Note o seguinte, que no SketchUp, assim como todo programa de 3D, a mesma coisa com o Blender, a mesma coisa com o 3D Max, tá? Todo programa assim ele vai ter três eixos, por isso que ele é 3D, três dimensões. No caso aqui a gente vai ter um eixo vermelho, um eixo verde e um eixo azul. Esses eixos aqui eles são correspondentes às seguintes teclas do teclado. O eixo verde, eu vou até criar aqui uma linha só para ir exemplificando. O eixo verde ele está relacionado à tecla da esquerda. Então, quando você tecla o botão esquerdo da seta do teclado, ó, note que até a linha aqui que já está no eixo verde, ela vai ficar mais grossa. Olha só, vou teclar aqui com o esquerdo, ó, ela dá uma espessura. No eixo vermelho é a tecla para a direita. Então, vem aqui, ó, para a direita. Ó, note que ela também deu uma espessura. E para cima ou para baixo, né? Tanto é uma coisa que muita gente confunde, é o seguinte, que quando beleza, Matheus, o verde é o esquerda, o vermelho é o direita, então esse aqui só pode ser para cima. De fato é para cima. Só que às vezes a pessoa quer botar alguma coisa para baixo no eixo e digita para baixo, né? E não, o baixo aqui ele é um outro comando, né? Ele é o paralelo, ele é paralelo ortogonal. Ele não é o eixo azul de fato. Então, seja para colocar objetos para cima ou para baixo, a gente vai utilizar a tecla da seta para cima, tá? Que é o eixo azul. Por que isso foi explicado? Porque aqui agora a gente vai sempre usar as setas para posicionar o eixo, porque a gente não quer cometer nenhum erro de estar com coisas tortas no 3D. Aquele erro que eu fiz aqui agora foi bem grosseiro para evidenciar isso. Mas assim, uma coisa muito comum, às vezes acontece o seguinte, de você estar aqui com a treina e assim por questão de coisa de 2 centímetros de diferença, eu nem consegui reproduzir isso aqui agora. Mas às vezes a linha guia tá aqui assim, ó, e tá afastada aqui, sei lá, 1 centímetro de diferença. Aí olhando aqui você nem nota a diferença. Ó. Ah, você olha assim, beleza, tá, ok. Não tem diferença nenhuma. Agora, quando você vai criar um retângulo aqui, ó, usando esses gabaritos, ó, note que assim, quando o gabarito está correto, ele sempre vai travar o teu eixo, tá? Nesse caso aqui ele não está travando, ó, ele fica com esse círculo, ó, com esse quadrado vermelho aqui, ó, mas ele não se transforma num ponteiro com X, ó, chamado interseção. Ele não trava. Então quer dizer que ele está errado, ó. Tanto é que eu vou empurrar ele de volta aqui 1 centímetro, né? De volta para onde que ele estava. E agora sim, ó, ele vai travar, tá vendo? Então, agora sim ele está de forma correta. E aqui, em cima desse gabarito, eu posso fazer um retângulo, tá? Que a maneira como eu crio vãos, seja vão de porta, vão de janela, vão de qualquer coisa. E a gente vai usar o push-pull para criar um buraco mesmo, criar um vão nessa janela aqui, tá? Então vamos usar o push-pull, clico aqui nele e vou empurrar para o outro lado. Só que nesse caso aqui, a gente tem um seguinte problema. Vou dar um espaço aqui para cancelar a ferramenta. Como a gente ainda não deu a espessura da parede,
ele vai ficar um buraco gigantesco ali atrás, tá? Então a gente primeiro precisa sempre dar a espessura de parede, tá? Para depois fazer os vãos. Então a ordem é essa: primeiro a gente pega a planta, importa ela, extruda ela a parede, tá? E depois a gente faz os vãos. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente fez primeiro uma volumetria qualquer, por isso que está dessa forma diferente. E a gente fez um offset aqui. O que, é que a gente vai fazer então? A gente vai jogar para baixo essa sobra, né? Que a gente precisa construir uma parede. E note que quando a gente empurra para baixo, ele fica com esse aspecto aqui, ó, como se fosse brilhando, né? Como se fosse uma coisa entrando na outra. Sempre que ele ficar dessa forma aqui, enquanto você estiver usando o push pull e que você clicar, ele vai deletar fácil. Olha só, vou clicar aqui, ó, e ele vai simplesmente deletar, tá? E é dessa mesma forma que a gente vai criar aqui a nossa janela. A gente vai clicar aqui na face e vai empurrar para trás aqui. E quando a gente empurrar para trás, ó, ele não vai ficar com aquele aspecto, mas ele vai ficar com a mesma informação chamada na face. Se a gente girar aqui com o orbital, ó, note que se eu giro com o orbital, ele não vai perder o meu comando, tá? Olha só, aquele aspecto, tá vendo? Aquele aspecto de tá brilhando. Então, vem aqui, ó, e clica. Ele vai criar esse vão.